Olá, educadores! Eu sou Jonathan Caroba, Mídia Educador e Google Innovator no Nave Media Lab, do programa Nave. Você sabe o que é a avaliação diagnóstica? Bom, a avaliação diagnóstica ela tem dois objetivos. É o tipo de avaliação que você pode fazer antes ou depois de aplicar alguma atividade. Você faz antes para saber o que os seus alunos já sabem ou que tipo de conteúdo eles já conhecem, e você faz depois para entender quando você faz uma atividade, o que aqueles estudantes, o que a sua turma de fato aprendeu com o que foi ensinado ali, com o conteúdo que foi trabalhado durante um período de tempo e o que não foi tão bem assimilado pelo grupo. Esse é um tipo de avaliação muito importante, principalmente no contexto remoto ou híbrido, já que muitas vezes você começa a trabalhar com um grupo sem conhecê-los. Então você pode fazer a avaliação previamente, porque você consegue alinhar tanto as suas expectativas quanto o conteúdo com o grupo, com aquela turma, com aquele grupo de estudantes, e você pode aplicar depois, porque você também consegue entender se aquele grupo ou parte do grupo está de fato com aquele conteúdo assimilado para passar para um próximo conteúdo ou conseguir desenvolver atividades mais elaboradas. E aqui, para a gente começar a trabalhar a avaliação diagnóstica, cabem duas dicas. A primeira delas é: não use nota. Quando a gente começa a trabalhar com a avaliação diagnóstica, o ideal é não pontuar a avaliação como uma média final para os alunos. Isso porque, quando a gente faz uma avaliação diagnóstica, a ideia é que os alunos mostrem para a gente o que eles sabem e o que eles não sabem, porque a gente vai usar aquelas respostas para adequar todo o conteúdo para um grupo específico. E esse grupo vai mudar de turma para turma. Ainda que você tenha várias turmas e vários estudantes, cada grupo vai indicar um conhecimento específico para você. Quando você coloca nota para essa avaliação diagnóstica, isso quase que obriga os alunos a tentar acertar. E aí eles podem chutar respostas e alterar toda uma resposta de um grupo inteiro, fazendo com que no final a avaliação diagnóstica não mostre a realidade do que aqueles alunos sabem ou não. A segunda dica é: se você for aplicar para o mesmo grupo que você já aplicou a primeira avaliação diagnóstica no início de um período, você pode aplicar no final de novo, usando a base das mesmas questões, só que de maneira um pouco diferente. Isso porque a avaliação diagnóstica serve também para indicar aos estudantes o que você quer trabalhar naquele período de tempo. Naquele bimestre, trimestre ou semestre, o que você quer trabalhar como conteúdo. E isso pode indicar para eles, inclusive, o que eles vão ver, o que eles vão trabalhar, o que eles vão conhecer de novo. E isso pode ser interessante para, num segundo momento, quando você faz uma avaliação diagnóstica para entender se eles, de fato, conseguiram assimilar aquele conteúdo, você pode usar a base das mesmas questões, mas fazer uma avaliação diagnóstica diferente, não tão formal e que não seja uma prova simplesmente de múltipla escolha. Você pode fazer, inclusive, uma atividade prática que mostre o que eles aprenderam de fato ou não. Neste vídeo, para fazer a nossa avaliação diagnóstica, a gente vai usar o Google Formulários, que é um recurso excelente, gratuito, que funciona muito bem para a gente conseguir fazer as avaliações e também compilar essas informações. Então vamos lá para o nosso formulário. Bom, já estamos aqui dentro do Google Formulários e eu criei um formulário teste só para a gente poder entender como funciona mais ou menos esses critérios para a gente criar uma avaliação diagnóstica. Então, o primeiro ponto aqui é a pontuação da avaliação diagnóstica. Eu falei que não é interessante dar nota, uma nota na média para os seus estudantes da avaliação diagnóstica, mas é muito importante que a própria avaliação tenha, sim, uma pontuação. O que isso quer dizer? Aqui em cima, a gente consegue ver a pontuação total de 100 pontos dessa avaliação diagnóstica, e aqui embaixo a gente consegue, vou clicar aqui nelas, essa, por exemplo, tem 40 pontos, e aí a pontuação pode ser a pontuação que você quiser. E é importante que você sempre coloque nas questões mais simples ou mais específicas uma pontuação maior, E nas questões que são um pouco mais complexas ou que precisariam de um conteúdo que vai além do conteúdo comum ou conteúdo mais tradicional, você coloca menos pontos. Isso porque, se você coloca muitos pontos em questões muito mais difíceis, é bem possível que isso derrube a pontuação geral, tanto do estudante quanto da turma como um todo. O nosso segundo item aqui é a escala de pontuação. Quando a gente faz a avaliação diagnóstica, é muito interessante a gente colocar ao final desse formulário uma escala de pontuação para que os estudantes entendam, com a pontuação que eles tiraram, em que nível de conhecimento eles estão se encaixando
de acordo com a sua avaliação diagnóstica. Então, lá na mensagem de confirmação, aqui ó, em configurações, apresentação, a gente vai ver aqui uma mensagem de confirmação e nessa mensagem de confirmação você pode colocar a sua escala. E aí você pode definir, né, quantos pontos ou níveis cada aluno vai poder tirar dentro da sua avaliação e onde eles vão se enquadrar. E aqui eu coloquei 5 níveis que podem ser usados como exemplo. E o importante aqui, mais do que colocá-los dentro de uma escala específica ou apontar, né, em qual é o nível que eles se apresentam dentro da sua escala, o interessante é sempre avaliar cada nível desse, pontuando o que eles conhecem, porque, de certo modo, é muito difícil você saber o que o aluno não sabe, mas você consegue identificar qual é o conhecimento que ele não apresentou para você na sua avaliação diagnóstica. Então, nessa própria tabela, aproveite para apresentar quais foram os conhecimentos que provavelmente, por conta da pontuação, ele colocou aqui como referência do que ele já sabe sobre o seu conteúdo. Nosso terceiro ponto aqui é o uso de questões de múltipla escolha. Isso por 2 motivos. O primeiro deles é que você consegue fazer as questões com respostas objetivas muito mais fácil, né? Então você consegue dizer aqui para cada questão qual é a única resposta certa. Se for o caso de você usar também caixas de seleção, você consegue, né, dizer ali quais são as 2, 3 respostas certas. A pontuação é muito mais objetiva e você não precisa, depois que o aluno entrega a avaliação, você não precisa corrigir. E também tem o fato interessante que a gente consegue, depois que as respostas foram dadas, como aqui nesse caso, né, a gente tem aqui algumas respostas, 3 especificamente, a gente consegue ter, né, informações aqui como mediana, o intervalo, a gente consegue ver as perguntas erradas com frequência, a gente consegue ter alguns dados mais específicos quando a gente usa questões de múltipla escolha. E, eventualmente, a gente consegue entender, por exemplo, essa é uma questão que ninguém acertou. Então, é uma questão mais técnica, mais específica, e a gente pode entender aqui qual é o tipo de conteúdo que os alunos estão sabendo mais ou menos. O nosso quarto ponto é a dica de usar sempre links, vídeos e imagens. Nesse caso aqui a gente tem uma imagem aqui, né, compondo essa pergunta, e é interessante porque a ideia é usar vídeos, textos, né, em links e imagens para ativar um conhecimento que o aluno já tenha visto em algum momento da formação dele, mas que por algum motivo não está tão fresco na nossa memória. Então, para algumas perguntas que não são tão técnicas, né, que não precisam de um conhecimento tão específico ou alguma elaboração anterior, a gente pode usar imagens e vídeos e links, por que não, para poder fazer com que o aluno acerte eventualmente essa questão, se for um conteúdo que não é tão específico ou tão técnico. Quinto item, fazer perguntas de simulação. Essa pergunta que você está vendo aqui na tela, ela é uma pergunta de simulação, né? Ela pergunta para o estudante aqui, fazendo uma colocação, né, com esse contexto das revoltas, né, que tinham essa ideia de tornar independente alguns estados, e aí ele faz uma pergunta ao final dessa contextualização. E essa pergunta, ela não é só técnica ou conteudista por si só. Ela também tem uma questão de interpretação, porque ainda que você não conheça as revoltas, você pode compreender o contexto geral da pergunta. E também fala um pouco sobre lógica, para que a gente consiga entender, usando inclusive o mapa da pergunta anterior, né, essa imagem da pergunta anterior, fazendo menção à resposta possível para essa questão. O item 6 aqui é fazer perguntas para descobrir as afinidades dos estudantes. Por que isso é interessante, né? Ao final do seu formulário de avaliação, você pode colocar lá no finalzinho uma outra sessão, por exemplo, ou só no finalzinho também perguntas diretas sem criar sessão. Você pode fazer perguntas como essas duas aqui, né? Como o estudante se sente ao responder o questionário e se ele se sente confiante, né, respondendo este tipo de avaliação. Lembra que eu falei lá atrás um pouquinho sobre a possibilidade de fazer outros tipos de questões para uma avaliação diagnóstica posterior a alguma atividade ou projeto? Então, nesse tipo de pergunta aqui, você consegue entender se esses estudantes eles estão de fato confortáveis com esse tipo de avaliação ou eles preferem um outro formato. E isso nos leva ao nosso último item aqui dessa lista,
né, que é a possibilidade de usar a base dessas perguntas para sua segunda avaliação diagnóstica, a avaliação diagnóstica posterior, que vem depois de um conteúdo ou de uma atividade. A ideia é você usar a base das suas perguntas que você fez aqui nessa avaliação para fazer a sua segunda avaliação. E isso porque, pelo mesmo motivo que eu já falei aqui, você vai indicar para os seus estudantes o conteúdo que você quer trabalhar e na segunda avaliação você vai de fato entender se tudo o que foi indicado na avaliação anterior eles conseguiram alcançar nessa avaliação posterior. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho e, claro, aproveite para ver os outros tutoriais que temos falando sobre avaliação. A gente tem uma trilha completa só sobre o tema de avaliação. Até a próxima!